o assunto desta passagem, Cristo, nossa vida. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Maravilhoso Espírito Santo, revelador da palavra. Este é o teu ministério que se executa agora, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, aí neste verso 4, lá no original não contém este é. Não contém este é. Ele não precisa deste é. E então lá está escrito assim: quando Cristo, nossa vida. Cristo, nossa vida. E quero agora chamar a sua atenção para o primeiro pensamento desta noite em torno deste assunto. É que trazer vida à humanidade nesta terra é a missão principal de Jesus. Ele curou, mas não era esta a sua missão. Ensinou, não era todavia isto que ele veio fazer. Ele trabalhou, ele andou, ele viajou, ele fez uma série de coisas que eram apenas adicionais. Porque a base, a missão fundamental do Senhor Jesus Cristo expressa-se em João 10, versículo 10, aí na palavra de Deus. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, para que Jesus veio? Para que Jesus veio? Para nos dar vida. É para isto que ele veio. Nós não queremos falar nada do ladrão. Nós queremos olhar aí em João 10, 17, quando Jesus reafirma que a sua missão na terra é dar-nos vida. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. E o 18? Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Eu sei que muita gente pensa que não foi tão difícil para Jesus dar a sua vida a nós. O processo desta doação custou-lhe muito caro. É verdade que esta doação é graça plena, é graça completa. Nada temos que fazer senão crer com uma fé que Ele mesmo nos concede. Mas não lhe custou pouco. No capítulo 5 de João, os versos 39 e 40, o Senhor Jesus chama a atenção para um erro que o judaísmo cometia no seu tempo e hoje muitos evangélicos também o cometem. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Este verbo examinar aí está no imperativo. Faz favor de verificar. Quantas vezes tenho ouvido pregar
este verbo aí nesse texto como sendo imperativo. Jesus não disse examinai as Escrituras. Ele disse que vós tendes por costume examinar as Escrituras com uma finalidade errada. Errada? É. E qual é o erro? Exatamente buscando-se nas Escrituras a vida eterna. Será que a vida eterna está nas Escrituras? Bem, se estivesse, não era preciso Jesus vir. Mais adiante vamos verificar que a necessidade única do homem é dessa vida. Se ela estivesse na Bíblia, Deus então poderia nos dar esta ordem: vocês façam patê de Bíblia, façam chá de Bíblia, façam paçoca de Bíblia, façam pudim de Bíblia, e finalmente vocês ficarão com vida eterna. Mas na verdade, na Bíblia não está a vida eterna. Você vai notar isto quando a própria Bíblia está apontando aí, dizendo que a sua finalidade é testificar de Jesus. Agora Jesus, sim, em 1 João, no capítulo 5, versículos 11 e 12. 1 João 5, 11 e 12. Vamos ouvir esta leitura. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Onde está esta vida? Está no seu Filho. Está no Filho de Deus. Não está na Bíblia. Se estivesse na Bíblia, Jesus não precisaria vir. Ele teve que vir para trazer vida. Era preciso que uma pessoa viva viesse trazer-nos esta vida. E ele então disse ainda, no complemento daquela leitura anterior, no capítulo 5 de João, aquele verso 40 que já foi lido, que Jesus disse mais: vocês não querem vir a mim para obterem a vida. Vocês não querem saber de mim. Eu posso dar a vida. Vocês preferem cavar onde ela não está. E agora, Jesus é o único portador dessa vida que a palavra de Deus realmente aponta. E temos então, no capítulo 10 de Marcos, verso 45, onde o Senhor Jesus declara-nos que a sua missão principal, primeiro, seria dar-nos a sua vida. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele mostra que o único serviço e principal serviço que viera fazer aqui na terra é dar-nos a sua vida em nosso resgate. A sua vida, a sua imaculada vida, perfeita vida, santa vida e gloriosa vida. E em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, ainda a palavra nos mostra que penhor, sobremaneira alto, ele aplicou para nos outorgar esta bênção da vida. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ele se deu a si mesmo em preço de resgate por todos. Vamos acabar com aquela heresia de pagar o preço
O irmão tem que pagar o preço, a irmã vai pagar o preço, você vai pagar o preço. O preço já foi pago. Ele se deu a si mesmo em preço de resgate. Será que ainda não foi bem pago? Parece-me que nós cantamos um hino do cantor cristão que diz: foi pago de modo cabal, perfeitamente cabal. Foi pago. E agora, eu queria chamar a sua atenção para um fato. É que Jesus veio trazer vida a quem dela necessite. Tem disso. Se nesse momento eu fizesse uma pergunta aqui, quem necessita dessa vida que Jesus veio trazer? E se a resposta fosse mesmo sincera, do fundo de cada indivíduo, muitos diriam: não reconheço que precise tanto desta vida. Até para dizer a verdade, estou contente com a minha. Não quero me incomodar. Outros estão ansiosos por ela. E essa é uma das razões por que Jesus divide a humanidade nesse sentido. Ele mostra que existe uma classe de pessoas que fazem para si um princípio estabelecido tal e que, portanto, dispensam esta graça de Deus com seu favor. Nós temos isto apontado aí em Lucas, no capítulo 5, versos 30 a 32, onde o Senhor Jesus mostra que Ele não veio para aqueles que não sentem ou que não percebam a necessidade dEle e de sua graça e de sua vida. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Interessante que só há uma classe de pessoas que pode obter a graça de Jesus e que pode obter a bênção da sua vida. Só uma classe. Esta classe se chama pecadores. Muita gente respondeu certo aqui. Pecadores. Esta classe alcança o tudo de que necessita. Porque ali onde o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a palavra Senhor ali, traduzida para o português, aquele nome hebraico, ele seria traduzido assim: aquele que é o tudo de que necessitamos. Aquele que é o tudo de que precisamos. É o seu nome ali, Senhor. Por isto nada nos faltará, porque quem é o nosso pastor é este que é tudo o de que precisamos. Então ele leva o nome de Senhor, mas o seu nome lá no original tem esta acepção: ele é o tudo de que precisamos. E Jesus então mostra que ele veio para os necessitados. Quando Jesus exclamou lá na casa de Zaqueu, dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo dá-nos outra vez esta bem definida posição
daqueles que hão de alcançar esta vida. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O oposto de pecador é sempre a palavra justo. Justo é o indivíduo que se acomoda onde se acha e se justifica como está. Mas do outro lado, é aquela posição das pessoas que não se sentem bem com a sua própria situação. Daquelas pessoas que se sentem incomodadas com a sua vida interior. Daquelas pessoas que se sentem quebrantadas pelas coisas que vão dentro de si. E Jesus então veio ao mundo para trazer vida, mas como disse o texto, para salvar pecadores, veio trazer vida a quem precisa. Uma senhora solteirona, muito forte, matriculou-se numa escola de socorros de emergências, primeiros socorros a pessoas em acidentes e etc. E num daqueles dias ela chegou lá na escola e ela aprendeu como promover, no caso de uma pessoa com problema, como promover o exercício respiratório. Então a pessoa está caída, está sem sentido, ela não está podendo respirar, ou então afogou-se de tal maneira que não está podendo respirar, tanto na água como na fumaça, como até com qualquer pó, coisa que o valha. Então esta pessoa não pode respirar, você então deve colocá-la imediatamente de bruço, não é? E encavalar-se por cima dela e fazer certa e determinada pressão nos pulmões, na região pulmonar, para que a pessoa respire, etc, etc. Aquela senhora saiu toda impressionada com a lição. E logo que ela saiu ali, andou umas 3 quadras, de repente, ela viu um homem de bruço, deitado. E ela colocou ali a pasta de um lado e a bolsa do outro e a sombrinha do outro e outra coisa mais que tinha em mãos, e correu lá e montou a cavalo no homem e começou a dizer: respire, procure respirar, procure respirar. E o homem estava dominado por aquela senhora tão forte, e agora sentada em cima dele, ele não sabia para onde se mexer, até que ele conseguiu tirar o capacete e se voltou para ela e disse: ei, senhora, eu estou aqui consertando o telefone, o fio telefônico aqui embaixo. Ela se levantou tão envergonhada. Não passa de uma palhaçada mesmo procurar salvar a quem acha que não precisa de salvação. E Jesus não cai nessa. Uma vez, nós estávamos no meio do rio, com o barco, e eu não sei, acho que eu sei, eu desci na água, pensando que eu estava sobre um baixio. Baixio seria um lugar raso, que ia dar pé. E eu ia lá na traseira do barco verificar a hélice. Estava com um jogo. Então pulei na água. Mas quando eu pulei na água, baixei o quê? Sumi. E tentei nadar, não pude mais alcançar o barco. E agora fiquei eu no meio do rio, aquela extensão tremenda de água para a direita e outra para a esquerda, e a água correnteza me levando. Eu agora teria que esperar que o irmão Geraldo funcionasse o motor
e viesse com o barco atrás de mim, se por acaso me alcançasse ainda flutuando. E naquela hora, meus irmãos, eu me vi perdido, porque eu posso nadar, mas eu não tenho fôlego para nadar muito. Só levantei o meu coração diante do Senhor e disse: agora, Senhor, tu vais livrar-me ou chegou a hora? Então eu fui rodando, dali a pouco vi uma vara que alguém um dia colocou ali, uma vara cortada lá no mato, e foi fincada lá naquele lugar. E eu então me dirigi para alcançar aquela vara e consegui alcançá-la. E lá fiquei esperando o irmão Geraldo funcionar o barco e lá de baixo até vir onde eu estava, para me livrar. Oh, meus amados, quando eu apanhei aquela vara, assim, com uma sede, com um anseio, com uma vontade desesperadora de me agarrar a ela, porque eu sentia necessidade. Você entende isso? Por isso que Cristo veio trazer vida a quem necessita. Se alguém dispensa isto, vai deixando para lá. E agora, eu estou me lembrando de uma cena semelhante com Eliane. Eliane viajou conosco no barco. E chegamos em casa de uma família, iríamos ter o culto à noite. E era tarde, fazia muito calor, a tripulação queria tomar um banho de praia. Digo, vamos à praia. Então tocamos o barco, rio acima, até uma praia ali perto. E o pessoal já foi saltando do barco, e muitos já estavam prontos para o banho, e foram correndo, subiram praia acima, até bem lá adiante, e dali a pouco comecei a escutar os gritos dos irmãos lá. Eliane, venha para cá, Eliane, venha para cá. Não tinha mais condições de Eliane vir para lado nenhum, porque a correnteza a havia apanhado. Ela foi lá até onde a correnteza fazia um seio, e ela foi apanhada logo ali e levada para o meio do rio. E ela não pôde dominar. E de lá nos gritaram. Eu saltei para dentro do barco, clamando ao Senhor, dizendo: meu Deus, salve esta moça, por misericórdia. E saí com o barco, rumei para lá, e eu sabia que eu não tinha que ir lá onde eles estavam, tinha que ir onde a moça estava. E observei que Deus, por misericórdia, me deu vê-la lá pela correnteza, e de fato lá ia rodando. Corri aqui, cerquei, quando cheguei perto, apanhei 2 salva-vidas, um para ela, um para mim. Desliguei o motor do barco e pulei na água com ela e dei-lhe um salva-vida, mas ela já estava com cor de cera. Isso para nós lá é chamado já quase se entregando. Ela já havia boiado e afundado muitas vezes, e ela estava descontrolada. E nessa altura, quando lhe joguei o salva-vidas, eu disse: agarre-se, gritei com toda a força, agarre-se nisso aí. E ela disse que quando pegou que aquele negócio lhe deu flutuação, ela disse que apertou o salva-vidas de tal maneira em seu peito, que ela disse: nunca em minha vida eu agarrei alguma coisa com tanta disposição de confiar, com tanta fé, com tanta necessidade, com tanto anseio. Ela disse: eu tenho a impressão que não haveria o que me fizesse soltar aquele salva-vidas, enquanto eu estivesse naquele perigo. E meus amados, é para quem necessita. É para quem necessita. Agora, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, ao nos conceder esta vida, aparece aí em Lucas capítulo 5, os versos 8 a 11.
é um relato da palavra de Deus que nos mostra Jesus procurando quem necessita. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Eu gostaria que vocês analisassem o primeiro ponto desta verdade narrada aqui, desta história, é que Pedro se apresenta a Jesus reconhecendo-se um pecador. Ora, no conceito farisaico, Jesus teria que dizer: você é um pecador? Sim, então eu vou ficar longe de você. Este era o conceito que o próprio Pedro tinha. Mas no conceito divino, se há um pecador, nós temos um hino em inglês dizendo que cada pecador é um objeto sagrado para o Espírito Santo. Um pecador é um objeto sagrado para o Espírito Santo. E Jesus olha para os homens, procurando aqueles que são pecadores, porque estes saberão confiar. Estes saberão buscar, porque buscam-no com necessidade. Foi daí que Jesus, diante desta confissão de Pedro, sou um homem pecador, Jesus lhe proporcionou tantas coisas, e ainda acima de todas, esta: e eu vou fazer de você um pescador de homens. Sabe como é que você vai pescar homens? Você não sabe? Então, você agora vai observar como. Do modo como você foi pescado. Não é fazendo um curso de evangelismo que vai levar você a pescar almas, a pescar homens. Não é fazendo um curso de seminário teológico ou qualquer outro curso acima que vai fazer de você um pescador de almas. Você só vai pescar adotando aquele mesmo método pelo qual você foi pescado. É por isso que é muito fácil pescar almas. É muito fácil pescar homens. Basta que você conte em cada lugar como você foi apanhado por Jesus. E se a sua experiência é verdadeira, esta experiência verdadeira, você vai apresentar a cada um. Nunca me esquecerei daquele dia decisivo da minha vida, quando a palavra de Deus me disse: todo aquele que comete pecado é do diabo. Eu disse: Deus, eu sou do diabo. Como Pedro disse: eu sou um homem pecador. Eu disse a Deus coisa mais dura contra mim mesmo: eu sou do diabo. Eu sou do diabo. Mas neste dia clamei com alma, clamei com tudo, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele teve misericórdia de mim. Eu era pastor.
mas vivia no pecado. Eu era membro de igreja, sob a ilusão de que, como membro da igreja, eu iria para o céu com o meu pecado. Agora, nós temos que destacar um ponto. O ponto é este: é que você, para alcançar esta vida de Jesus, precisa aceitar. Em primeiro lugar, que esta vida é o valor supremo para você. E considerando que ela é o valor supremo, você então precisa conhecer mais esse ponto. É que vai desprezar tudo o que impeça a conquista desse bem. É a palavra desprezar. Não é mais nem renunciar, é desprezar. É o que Jesus disse do homem que procurava adquirir pérolas preciosas. E ele chegou a um certo lugar e encontrou a pérola de maior preço. A maior. E ele então, sabendo que necessitava daquela pérola, vendeu tudo quanto possuía. E foi adquirir aquela pérola. Igualmente, Jesus conta de um homem que ia passando por um campo. E ele encontrou ali um tesouro, um altíssimo tesouro. Ele ficou muito feliz. E foi correndo vender tudo quanto possuía e comprou o campo para possuir o tesouro. Esta vida de Jesus é o maior bem que uma pessoa pode adquirir. Quando Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 5, ele disse o seguinte, eu vou citar: em tudo fostes enriquecidos nele. Porque alguém se enriquece em gado. Outro se enriquece em dólares. Outro se enriquece em cruzeiros. Outro se enriquece em terras. Outro se enriquece em casas. Outros se enriquecem em outros bens, até em ferro velho. Mas a palavra de Deus nos mostra aqui que Jesus é essa riqueza completa. Completa. É rico em terra, é rico em casas, é rico em carros, é rico em dólar, é rico em cruzados, é rico de todas as maneiras. Porque a riqueza desta vida de Cristo, ela é a maior de todas as riquezas e ela envolve o enriquecimento completo de todas as coisas, rico até de saúde, rico de paz, rico de todas as maneiras. E tem mais uma coisa maravilhosa que eu gostaria que você ficasse sabendo agora. E que nenhum salteador é capaz de roubar de você esta riqueza. Que segurança. Que maravilha. Mas ele então está falando que existem obstáculos que precisam ser renunciados, não propriamente removidos. Você não vai removê-los. Ele agora vai tratar conosco nesse ponto. A parte que nós temos agora a considerar, primeiro é João 12, 25. O que é mesmo que impede de eu possuir a vida de Cristo? Já que ele veio para trazer vida.
Eu estou necessitando dessa vida. O que é que impede obtê-la? O que é que me impede? E então, Jesus mesmo explica isto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. O que é que impede dele colocar a vida dele em alguém? A palavra de Deus mostra que Jesus mesmo apontando é a sua própria vida. Você não pode ficar com duas vidas. Ele veio nos dar a sua vida. Agora cuidado, meus amados, a base de troca. Jesus é judeu. E não perde a raça, não. Ele dá a sua vida, mas a base de troca. Que troca? Ora, quando o seu motor funde, ou seja, do seu carro, lá naquela firma eles dão um motor até novo, até zerinho, mas no lugar, em troca do velho. Você vai voltar uma porção de coisa, talvez o valor do motor novo, mas é a base de troca. E Jesus nos dá a sua vida, a base de troca. Em troca de quê, meus amados? Ele disse aqui, em troca da nossa vida. Ele veio dar a vida dele, agora, a base de troca com a nossa vida. Por que trocar? Às vezes nós fazemos isso com as crianças, né? Com as crianças. A criança pega lá um revólver, né? O revólver está carregado. E a criança quer brincar com o revólver e não quer soltar o revólver. E nós estamos sabendo que ali está uma coisa mortal, mortífera. E então vamos arranjar um chocalho bem bonitinho, bem colorido e bem engraçado. Olha aqui, vamos trocar. E a criança toda feliz vai trocar, aceita entregar o revólver. E ela fica com o brinquedo, e ela fica feliz. E Jesus está fazendo esta proposta. Mas a minha vida não é mortal. Perfeitamente mortal. Esta é uma das deficiências da nossa vida. Vida mortal não é vida. Desde que os nossos primeiros pais caíram, eles morreram, sabem? E eles passaram a ter uma sobrevivência limitada. O ser humano tornou-se mortal. E com a entrada desta morte na experiência do ser humano, então a vida humana tornou-se maligna, porque não satisfaz o anseio eterno do homem. O homem anseia por uma eternidade e a sua vida só vai com ele até aquele momento em que ele faz assim, olhe bem para mim, assim. Acabou. Solta tudo, larga tudo, esquece tudo, abandona tudo, não tem mais nada. A sua vida lhe levou até ali. Eu me lembro de uma senhora em Curitiba, depois de um estudo bíblico deste, ela, muito idosa, chegou-se para mim e me disse o seguinte: senhor pastor, eu posso lhe fazer uma pergunta aqui? Era na porta da saída. Disse, perfeitamente, minha senhora. Ela disse, eu todos os dias oro, dando graças a Deus pela vida que eu tenho. Dou graças a Deus pela minha vida. Senhor pastor, eu estou errada ou estou certa? E eu lhe disse, minha senhora, quem lhe responde isto é Jesus. Não sou eu. O Senhor Jesus disse que para a senhora pensar certo,
a senhora precisa odiar a sua vida. O irmão acabou de ler ali, aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odiar a sua vida, este a salvará. Mas Jesus disse que é para odiar esta minha vida. Eu a agradeço tanto a Deus, pois Deus não está reconhecendo o seu agradecimento, porque a sua vida está lhe prejudicando. Aí eu fiz a ela uma proposta. Esta vida que a senhora tem é eterna? Não. Aliás, até nem sei, não é? Já devo estar perto do fim. Pois é. A senhora com esta idade não tem uma vida eterna. Logo, a vida que a senhora tem, ela é incompetente para lhe levar à eternidade. Ela é nociva. Ela regalou os olhos. Digo, e além disto, esta vida que a senhora tem, ela é uma vida pecadora. Não é verdade que a senhora tem vivido a sua vida inteira pecando? Tá, isto é verdade. Eu reconheço também. Portanto, ela não serve pelo fato de ser também uma vida pecadora. A senhora sabe, a senhora ouviu pregar aqui nesta noite, que o Senhor Jesus lhe dá uma vida eterna e sem pecado. Ele lhe dá uma vida eterna e santa, uma vida eterna, imaculada e perfeita. A senhora pode estar segura de que esta vida eterna que Jesus quer lhe dar não é para ficar com a sua velha vida. E daí então, o fato de Cristo nos ter levado para o capítulo 15 de Mateus, versículo 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Aquilo que diz a palavra de Deus em Gênesis 2:7, que Deus soprou no nariz do homem o espírito de vida, aquilo foi perdido na queda, aquilo foi perdido no Éden. Quando se pecou, perdeu-se aquela vida. Em Efésios 4:18, a palavra de Deus informa que cada pessoa neste mundo é alienada desta vida de Deus. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. É uma tristeza. É uma vida que não quer nada com Deus. Quer religião. Quer muitas vezes uma igreja dessas mais bonitas, mais suntuosas. Um grupo mais numeroso. Um ministro mais atraente, mais interessante, mais curioso, mais engraçado. Mais persuasivo. Não quer nada com Deus. Até mesmo a própria religião é um processo de se afastar de Deus. Mas a palavra de Deus continua nos falando em Romanos 3:12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Cada pessoa se acha extraviada desse Deus, e daí a razão porque ele acha que esta nossa vida com que nascemos não serve. Verso 23 de Romanos 3, ele continua dizendo isto. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E falando da transitoriedade dessa vida, está lá em Tiago 4, versículo 14, mostrando que esta vida nossa é tão passageira, é tão curta. E no entanto o anseio da sua alma é eternidade, que essa vida não tem. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a nossa vida? Que é a nossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa.
É assim que acontece. Daqui a pouco, a coisa já foi-se embora. É esta a nossa vida. Nós temos lá aquele salmo que diz: nós voamos no momento inesperado. Ela passa. Jesus disse: eu quero trocar essa sua vida pela que eu vim trazer a este mundo. Mas como eu posso ficar sem a minha vida para obter a vida de Jesus? Eu nunca ouvi que alguém se operasse a si mesmo do seu coração, trocando o seu coração. Mas eles sempre se submetem a uma equipe de médicos competentes para isto. E portanto você também precisa de fazer uma troca de coisa muito mais importante que o coração e a vida. Você tem que se submeter ao médico competente para extrair a sua vida, para proceder esse transplante de vida. E em 2 Coríntios 5,14, o Senhor Jesus nos levou para a cruz. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. O que é morrer? O que é morrer? Os irmãos sabem o que é morrer? É o fim da vida. Morrer é o fim da vida. É perder a vida. Um morto só está realmente morto quando se constata que ele não tem mais vida. Geralmente, a gente põe a mão bem aqui assim, ao lado do pescoço, e se houver ainda um leve movimento, o doutor ainda diz assim: ainda não, ainda está aí. Ou então põe as costas da mão bem diante do nariz, da boca, e um bafozinho, fraquinho, ainda está aí. Ainda não, ainda tem vida. Morrer é perder a vida. Então Jesus nos fez um grande favor quando nos levou a morrer com Ele lá naquela cruz. Ó Jesus, eu te dou glória, porque me fizeste o maior bem, fazendo-me morrer contigo. Porque aí perdi esta vida falsa, esta vida que não me satisfazia, esta vida que não me dava segurança, esta vida que me levava ao pecado, esta vida que não é eterna. Muito obrigado, Jesus. Como eu fiquei contente o dia que eu acordei lá no hospital e perguntei: e o apêndice? Então, a esposa pegou um vidro, disse: está aqui. Diga: aí é que eu quero te ver, nunca mais aqui. Que felicidade foi estar livre daquilo. E que felicidade, meus amados, foi ver Jesus tirar a minha vida desgraçada, na minha morte com Ele naquela cruz. Você não pode deixar esta vida por outro processo. Você só pode se libertar da sua própria vida pela sua morte com Cristo na cruz. Aquela nossa morte com Cristo na cruz prova que não somos capazes de nos esquivar da nossa própria vida. Eu aceitei a minha morte com Cristo na cruz com muita alegria. Eu não sei se alguém é capaz de aceitar a sua morte com alegria, mas a minha eu aceitei com muita alegria. Digo: que felicidade tremenda é esta, quando eu descobri que eu fui morto com Cristo na cruz. Que coisa maravilhosa. E a palavra de Deus aí afirmando a minha morte e a sua. Vamos repetir esse texto? Um morreu por todos. Logo, se todos morreram, por que você há de ficar de fora? Porque você não crê? Ou porque você ama a sua velha vida? Mas a sua felicidade está em se libertar dela.
Só pela morte com Cristo na cruz. Aleluia! Por esta libertação maravilhosa que o Senhor nos tem concedido na cruz. Romanos 7,4, a palavra reafirma esta nossa morte no corpo de Cristo. Bem clara, muito clara. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus. E segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 10, mostra-nos para que ele nos fez morrer em seu corpo. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Eu tenho uma grande felicidade no meu coração, porque posso continuar com esta doutrina bíblica. Eu estou morto. Eu não vivo mais. Sabe por quê? Morri no corpo de Cristo, morri com Ele na cruz. Agora esse verso 10 traz um tesouro tremendo, dizendo: pois em lugar da vida que você perdeu, está aí agora a vida de Cristo manifesta em você. Oh, aleluia! Oh, que benefício maravilhoso! Eu gostaria agora que você fizesse uma breve análise desta vida de Cristo. No capítulo 17 de Levíticos, versículo 11. Levíticos 17, 11. Diz-nos aqui a palavra de Deus, onde se localiza a vida no corpo humano, ou em qualquer corpo. Interessante. Uma vez eu perguntei a um médico: o senhor tem operado gente de todo jeito? Eu disse: de todo jeito. Conheço o povo por dentro aí de todo jeito. Eu disse: e o senhor já encontrou a vida dentro de alguém? Já descobriu onde se localiza a vida? Disse: não. Nem eu, nem a ciência, nem jamais alguém descobriu onde se localiza a vida no ser humano, ou em qualquer ser. Mas a Bíblia diz onde está. A Bíblia diz onde está. Outro dia falei isto para uma médica. Ela olhou com tanta ternura para a palavra de Deus e disse: mas você é sabida mesmo. Nós não sabemos nada. É verdade. Porque a vida da carne está no sangue. Amém. Pode parar aí, irmão. A vida da carne está onde? Está aí a Bíblia dizendo onde está. Não está no coração, não está no estômago, não está no cérebro. Está no sangue. Agora você entende Mateus capítulo 26, verso 28? Está aí agora a palavra de Deus dizendo. É Jesus dizendo. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Quanto sangue Jesus derramou do seu próprio corpo ali naquela cruz? Todo. Porque se você perfurar um corpo nas mãos e nos pés e deixar pendurado, dentro de, no caso de Jesus, de 6 horas, ele perde todo o sangue. A morte de Jesus na cruz não foi de amarelão, não foi de AIDS, nem de maleita, nem de preguiça. Ele morreu ali de hemorragia profunda. Perdeu todo o seu sangue. Morreu. Assim. Agora, amados, aquela vida que Jesus perdeu ali na cruz, através do seu sangue, ele não procurou recobrá-la. O seu sangue não foi mais coletado lá do pé da cruz para ser reinjetado ou ser injetado nas suas veias novamente. Em Romanos 6,4, a palavra de Deus nos mostra que Jesus também ressuscitou com uma outra vida. A que ele ganhou na geração dentro do ventre de Maria, esta ele derramou lá na cruz do Calvário por nós. E levantou-se na ressurreição com uma outra vida.
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Cristo foi ressuscitado dos mortos por um novo sangue, como diz o seu texto bíblico. Ressuscitado dos mortos pela glória do Pai. Vamos falar juntos? Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai. Portanto, esta vida que Jesus veio nos dar, não é o tipo daquela vida que se é gerado dentro, pelo ventre materno, nem a do próprio Jesus. Ele não veio nos dar aquela vida que ele ganhou na geração no ventre de Maria. Ele veio nos dar a vida que ele ganhou na ressurreição pela glória do Pai. Colossenses capítulo 2, versículo 13, onde a palavra nos mostra que ali o Pai, ao ressuscitar o seu Filho, fez uma coisa também por nós. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Foi o Pai quem fez isto. Ele nos encontrou mortos, e ele encontrou seu filho morto lá no fundo da sepultura, e nos encontrou mortos com ele. Como é que diz esse texto? E nos deu vida juntamente com quem? Com ele. Nos deu vida juntamente com ele. Qual vida? A que ele ganhou pela glória do Pai. Ô Jesus, então você tirou de mim uma vida biológica e colocou em mim uma vida gloriosa. Não é mais nem uma vida humana. Não é super-humana. Mas é diferente da humana. Em Efésios 2, 5 e 6. Porque fala-nos no 6 também da nossa ressurreição com ele. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Estando nós mortos com ele, diz o texto aqui, vamos falar juntos, nos deu vida juntamente com Cristo. Mas qual espécie de vida? Vamos responder, da glória do Pai. Ó Jesus, eu gostei do negócio. Quantas vezes a gente acaba de fazer uma permuta, não é verdade? O irmão já não teve desta, depois vai para casa coçar a cabeça, mas não sei como é que eu fui fechar aquele negócio. Não sei. Veja só, que derrota, que derrocada, que falência, que derrota, que fim. Mas esta com Jesus foi muito, 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 muito gloriosa. É negócio de pai para filho mesmo. Foi o Pai, que lá na cruz do Calvário nos levou em Cristo Jesus a perdermos a nossa vida desgraçada e depois na ressurreição colocou em nós a vida gloriosa, da mesma que ele pôs no seu Filho. Oh vidaço, oh vida maravilhosa, vida impossível de ser aquilatada. A vida gloriosa de Deus dentro de você, dentro de mim. Somos um povo feliz. Somos um povo feliz, não temos dúvida nenhuma. E agora vamos descansar neste fato. Neste fato. Cristo ressuscitou pela glória do Pai. E o Pai nos deu vida juntamente com Cristo. Por isto ele disse, eu vim para que tenham vida.
Muito obrigado, Jesus. Baixe a sua cabeça. Louve o Senhor. Agradeça-lhe de todo o seu coração a vida gloriosa que Ele nos deu na ressurreição. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.